Olá, dando então continuidade à aula de função renal, né? O que a gente precisa ter em mente também, além do que a gente já discutiu, é que existem algumas outras desordens ou doenças que causam concentração reduzida no nitrogênio ureico, ou seja, causam uma redução na concentração da ureia no sangue circulante, ou seja, a gente não tem só problemas com o aumento da sua concentração, mas a gente também tem algumas alterações laboratoriais que podem estar associadas à sua redução. Quando que isso acontece? Ou quando a sua síntese está diminuída, como por exemplo, no caso de uma insuficiência hepática, né, em que eu tenho um grande percentual de hepatócitos lesionados, usualmente mais de 80%, como uma doença hepatocelular, né, em que aquela amônia que vem lá do intestino via circulação porta, né, não encontra ali um fígado, né, com capacidade de promover o seu sistema de detoxificação e formação da ureia. Então, essa ureia, ela fica com a sua concentração reduzida no sangue, em contrapartida, a amônia fica aumentada no sangue circulante. O mesmo chamado desvio porto-sistêmico, que é quando a circulação porta, né, não vai diretamente para o fígado e cai na circulação geral. Então, esse fígado também não tem como ele produzir a ureia, né, porque não está chegando ali a amônia, né? Ou alguma, é mais raro, mas alguma deficiência enzimática do ciclo da ureia. Né? Outro fator que pode acontecer é uma excreção aumentada da ureia. Né? O que a gente sabe? Que a reabsorção tubular da ureia ela é mediada pela água. Então, a reabsorção de água cria um gradiente, né, favorável à reabsorção da ureia. E quando você tem um comprometimento nessa reabsorção, como por exemplo a glicosúria, lembra? A glicose, ela acaba o quê? Causando um gradiente, né, de osmolaridade para água, né? Então, essa glicosúria, ela faz o quê? Ela acaba levando a uma excreção aumentada de ureia, né? Então, isso também pode estar influenciando. Ou mesmo a diabetes insípidos associados ao ADH, porque o ADH promove uma grande reabsorção de água, junto com a água reabsorve, vai muito o quê? Perdão. A diabetes insípidos é a deficiência do ADH. Então, sem o ADH, você não tem aquela reabsorção de água que deveria e nem a reabsorção de ureia. Então, essa ureia acaba sendo excretada, tá? Doenças que causam a concentração de creatinina reduzida. Isso não é clinicamente identificado ou não é significativo, então diminuições da concentração de creatinina não tem importância para nós, tá? E aí, quais exames são confiáveis, então, para a gente avaliar a função renal? A gente já viu que a ureia e a creatinina acabam sendo o arroz com feijão. Mas o que a gente precisa ter em mente? A gente já viu que, particularmente, elas têm algumas pormenores, né, que não ajudam muito, mas que a gente tem que ter em mente quando a gente usa a ureia e creatinina, que é o quê? Elas só vão se alterar quando a gente tem mais de 65% a 75% dos néfrons lesionados. Aí eu vou ter um aumento da ureia e da creatinina. Antes disso, não. Né? E lembra, doença renal, a gente quer fazer um diagnóstico o quê? Precoce. Então, elas não funcionam muito bem para diagnóstico precoce. Quando se fala em insensíveis, é exatamente por isso, porque elas não permitem detectar a lesão renal com uma precocidade que alguns outros que a gente vai discutir podem, né? E inespecíficos porque a gente viu, por exemplo, que a ureia, ela pode estar aumentada em função de outras, né, razões que não um dano renal. A creatinina, ela já é mais específica do que a ureia, bem mais, né? Porque ela só vai estar aumentada também em situações de lesão muscular. E lembrando que isso não é o que a gente observa na grande rotina, principalmente de pequenos animais, e em grandes animais você vai ter o histórico que vai te ajudar. Mas sempre que for pedir ureia e creatinina para avaliar a função renal, é importante ter isso aqui em mente para que a interpretação ocorra adequadamente, né? E o ideal sempre é que você tenha o valor de referência para aquele animal, né? A gente tem alguns trabalhos mais recentes que mostram que, né, apesar da gente ter uma faixa, né, de normalidade para as espécies, né, o ideal é que você, quando você vai acompanhar esse animal, já é um paciente seu, você
avalie naquele check-up dele ureia e creatinina. E aquilo ali é o valor de referência, porque às vezes tem animais que ficam muito bem no seu valor limítrofe superior, né? Então, ele vai ficar ali bem. Então, quando ele tiver um pequeno aumento, você não vai se preocupar tanto, porque você já sabe que ele está no limite superior, né? Ou muitas vezes já é um pouco mais elevado quando ele está normal. Então, isso é importante a gente ter em mente. Tem vários artigos recentes que falam da importância disso daqui, né? E o marcador precoce, né, que ganhou muito destaque nos últimos tempos, né? Isso aqui não é propaganda da empresa que produz, mas é o SDMA, que é dimetilarginina simétrica, né? Ela é considerada um marcador precoce, né? A empresa, ela relata que você consegue detectar com 30% da lesão renal, ou seja, ela tem uma sensibilidade muito maior que a creatinina, né? Só que o que a gente tem que ter em mente é que a íris, né? Ela ainda leva a creatinina, ou seja, o nosso arroz com feijão, como um dos fatores para estadiar o animal, né? Então, mesmo que a gente use o SDMA, a gente também vai ainda utilizar a creatinina. E um fato interessante é que isso daqui é mais dado pela empresa, né? E tem alguns trabalhos que mostraram isso, mas saiu um trabalho recentemente, no ano de 2019, mostrando que a sensibilidade do SDMA e da creatinina em pacientes renais, estatisticamente não teve diferença. Ele avaliou um grande número de animais, né? De modo que isso traz muito alento, porque um teste de SDMA é um custo muito superior, né? Ao custo da creatinina, né? E são só alguns laboratórios que fazem, isso tem que ser enviado refrigerado, e tem alguns detalhes, de modo que isso nem sempre é acessível, não só financeiramente para aquele tutor, mas também nem todos os laboratórios fornecem, né? E o que mais que eu preciso lembrar? Que a urina, ela também é um grande aliado dessa função renal. Porque além de eu fazer a urinálise, eu posso ainda avaliar a relação proteína e creatinina urinária. O que a gente faz? A gente usa, né, a urina para avaliar com os kits comercialmente disponíveis a proteína e a creatinina. Por quê? Se sabe que mesmo que seja um informe mais grosseiro, a relação proteína e creatinina, ela tem um valor de normalidade e quando ela está aumentado, ela pode indicar o quê? Que é uma doença renal, né? Por quê? Ela é mais precoce, é um indicador mais precoce do que só a creatinina, né, no sangue ou preso na urina. Só tem que ter cuidado com relação a processos inflamatórios e hemorrágicos, porque eles tendem a cursar com proteinúria. Então, quando eu meço essa proteína total aqui na urina, ela vai aumentar. E aí eu posso ter falsos aumentos, né, nessa relação proteína e creatinina urinária, sem que isso esteja associado à doença renal, mas e sim a doenças inflamatórios e hemorrágicos. Como que eu vou saber isso? O exame de urina vai te dizer se se trata de um processo hemorrágico ou inflamatório. Então, não esquecer que no exame físico, quando a densidade de um paciente renal ela tende a estar diminuída, usualmente cai ali naquela faixa de isostenúria, de 1008 a 1012. No exame químico, lembra, a proteína, a tira são altamente reagentes à albumina. E a primeira proteína que começa a passar quando a gente tem lesão glomerular é a albumina. Então, a gente vê muita proteinúria, né? E lembrando no sedimento que os cilindros, né, vão indicar alteração renal e as próprias células tubulares também podem estar presentes. Não é obrigatório e imperativo ter todos esses elementos no exame de urina. Às vezes eles podem estar presentes, às vezes não. Às vezes estão todos, às vezes só alguns. Mas é importante a gente ter isso em mente, né? E essa proteinúria detectada pela tira reagente, ela é muito importante para a gente já acender a luzinha da perda de proteína e lesão associada à lesão renal. Aqui a gente tem um exemplo de glomérulos normais, um paciente sadio, A seria a albumina, U a ureia e C a creatinina. Então tá passando aqui normal, a DH promove a reabsorção de água, junta esse gradiente para a urina. No início da nefropatia, o que começa a acontecer? Primeira coisa, essa lesão glomerular, esses glomérulos lesionados, começa a passar albumina. Essa perda de proteína ela já é detectada na tira reagente como proteinúria.
Só tem que lembrar que existem outras causas de proteinúria, né? Então, a gente sempre tem que avaliar tudo conjuntamente. Até que aí, sim, chega um ponto em que grande maioria dos glomérulos, né, estão afetados, esse néfron está com 65%, 75% afetado. Além dessa proteinúria, eu já começo a ter um aumento de ureia e acúmulo de ureia e creatinina aqui no sangue circulante. E aí eu vou ter azotemia. Observe, aqui a ureia e creatinina está igual ao do animal sadio. Aqui ela já está aumentada, né? Dando a azotemia. Então, o exame de urina, ele é simples, barato, ele auxilia bastante também na avaliação, né, desse paciente renal. E, né, lembra que a maior parte das doenças renais que a gente observa na rotina é a doença renal crônica, né? E aí, o que a gente tem que ter em mente com esse paciente quando a gente está acompanhando esse paciente? Que a doença renal crônica pode cursar com alterações hematológicas, né? Vai ver melhor no módulo de hematologia, mas associado a uma anemia não responsiva por deficiência de eritropoetina. É uma anemia normocítica normocrômica. Algumas alterações bioquímicas também, no módulo de bioquímica, a gente já conversou sobre a azotemia associada ao aumento da ureia e da creatinina no sangue. Mas o que a gente tem também? Uma hiperfosfatemia e hipocalcemia, né? O desequilíbrio eletrolítico associado à função renal. E isso é importante porque isso pode levar a um hiperparatireoidismo renal secundário. Por que esse nome? Porque o dano renal, né, acabou levando ao aumento da concentração de fosfato e diminuição do cálcio, ativando lá o PTH, né, resultando nesse hiperparatireoidismo secundário. A urinálise a gente já comentou, né, e diagnóstico por imagem, né, ele sempre auxilia a gente a ver essa lesão renal, né. Então, o que seria esse mecanismo feedback, né? Aquele desequilíbrio do aumento do fosfato e diminuição do cálcio pela lesão renal ativa a paratireoide a produzir mais PTH, né? O hormônio. Esse PTH, então, na tentativa de manter a concentração do cálcio do sangue circulante, mobiliza o cálcio fosfato nos ossos, né? Tive esse rim para ele produzir mais, para ele absorver mais cálcio, excretar mais fosfato, também acaba tendo uma participação na produção dessa vitamina D ativa, que vai lá no intestino, né? Atuar para promover essa maior reabsorção de cálcio, elevando esse aumento na concentração de cálcio no sangue, né? Então, tudo isso para manter o equilíbrio decorrente da lesão renal, que acabou resultando nesse aumento de fosfato e diminuição do cálcio circulante. Resultado disso é que muitas vezes a gente vê, né, nesse paciente, em função dessa insuficiência renal crônica, né, levando a essa remoção do cálcio, né, dos ossos, né, então essa diminuição da absorção do cálcio, maior retenção de fosfato, a gente vê a chamada mandíbula de borracha, né, perda de dente. Por quê? O cálcio acabou sendo, né, produzido para tentar manter o equilíbrio. Junto com isso, vem animais com poliúria e polidipsia, porque esse rim não está funcionando, então perde-se muito. Apatia, fraqueza, o vômito, né, associado ao aumento da concentração de ureia no sangue circulante, anorexia, pode ter fratura, né, porque tudo isso aqui acaba levando ao aumento do PTH, resultando em hiperparatireoidismo secundário renal. Então, assim a gente encerra a videoaula de função renal, né? Uma foto aqui da nossa universidade, estamos bastante saudade, e me coloco à disposição para qualquer dúvida, né, que haja, para que a gente possa estar sanando, né? Eu vou então encerrar a aula e agradeço. Todo o material suplementar está disponibilizado nas plataformas e também no grupo criado da disciplina no WhatsApp.